Olá, muito boa tarde. Está começando o BMC Stock, seu programa com as informações do mercado financeiro no meio do dia. Confira os destaques do programa de hoje. Presidente Jair Bolsonaro sanciona o orçamento de 2022. Temporada de balanço nos Estados Unidos continua. Crédito via Pix aumenta a concorrência entre os cartões de crédito. Tudo isso e muito mais a partir de agora no BMC Stock. 12 horas e 45 minutos pelo horário de Brasília. A gente começa o estoque então com meu boa tarde para minha companheira, a Hanna Beltrão. Muito boa tarde, Hanna. Muito boa tarde. Muito boa tarde para você também, Isa. Boa tarde para todos que estão nos acompanhando. Começamos a semana então trazendo as principais notícias que movimentam o mercado aí no meio do dia. E a gente, né, claro, vai repercutir os principais assuntos com o Leonardo Aparecido, especialista em renda variável da Valor Investimentos, e também teremos os gráficos que o Alex André sempre separa, mostrando um olhar diferenciado no mercado lá fora e aqui no Brasil também, né, Isa? É isso aí, Hanna. E a gente começa, como sempre, com os números do mercado financeiro, aqui no nosso mapa do calor, Ibovespa. Então, acho que ainda que não foi, deixa eu colocar. Isso, agora sim. Então, Ibovespa firma aí em terreno negativo, acompanhando as bolsas internacionais que recuam de olho na movimentação do Federal Reserve e nas tensões na Ucrânia também. Inclusive, PMI industrial dos Estados Unidos saiu agora há pouco aí, frustrando os investidores. E a Giovanna Locatelli daqui a pouquinho vai falar mais sobre esses dados. Então, olha só, Ibovespa operando a 107.476 pontos, sendo que operou com mínima de 107.077 pontos, com máxima de 108.948 pontos. Será que a gente retoma essa semana ainda os 110 mil pontos? Agora vamos ver então quais são as baixas do dia. Opera no negativo a Localweb com quase 10% de alta, 9,22% alta, não, de queda. Temos também Banco Inter com 7,47% de queda. Cash 3 Melio também caindo 5,67% de queda. Pela manhã estava caindo mais, aí perdeu um pouco o negativo, porém ainda está em queda. BPAN com 6,18% caindo também. Varejo Via com 5,50% de queda. Então essas são algumas das altas. Inclusive a maior parte aqui das ações opera em baixa, né? Tô trocando alta e baixa toda hora, mas é em baixa aqui que eu falei. Eu vou mudar agora para vocês conseguirem ter uma noção melhor das altas, que está bem no cantinho. Então, vou colocar aqui por volume. BBDC com 1,58% de alta, BBAS com 0,51% de alta, Ambev com 0,20% de alta, BPAC com 0,33% de alta, Hapvida com 0,69% de alta, algumas das poucas que operam em alta nesta segunda-feira, Hanna. Pois é, Isa. A gente segue então de olho no mercado lá fora para a gente ver então como é que fecharam as bolsas lá pela Ásia. Eu acabei de atualizar aqui. Hansen fechou numa queda de 1,24%, Xangai subiu 0,04% e Nikkei lá no Japão uma alta também de 0,24%. Já quando a gente vem aqui para a Europa, a DAX na Alemanha opera agora em forte queda de 3,51%, FTSE no Reino Unido 2,45% de recuo, CAC na França segue o bloco aí recuando também 3,64% e o índice Eurostoxx é o que mais cai nesse momento, caindo agora 3,78%. As bolsas lá nos Estados Unidos já abriram também. Deixa eu começar então falando de Dow Jones, que agora recua 1,63%, S&P 500 2,40% de queda e Nasdaq está caindo 2,88%, acompanhando, né, o índice brasileiro também. As bolsas, né, no mundo todo seguem recuando então nesse início de semana. Vamos dar uma olhada então como é que está o dólar nesse momento, porque o dólar está subindo agora 0,48% e é cotado a R$ 5,49, enquanto o barril do petróleo está caindo. Petróleo Brent agora recua 1,95%, vendido a $85 o barril.
E o petróleo WTI cai um pouco mais, 2,26%, vendido a 83 dólares o barril. E a gente segue então de olho no mercado lá fora, seguindo com o nosso giro internacional, porque hoje continua a temporada de balanços lá nos Estados Unidos e alguns resultados já saíram, como o PMI industrial, né, lá no país norte-americano, e a nossa correspondente Giovana Locatelli está acompanhando de perto, está de olho nesse assunto e tem mais detalhes aqui pra gente no BMC Stock. Boa tarde, Giovana. Boa tarde, Hanna, Isabela e a todos que nos acompanham. Eu destaquei algumas empresas que estão divulgando o resultado hoje. Então, a IBM divulga ganhos depois do fechamento do mercado, esperar, mas a expectativa é de ganhos de 3 dólares e 39 centavos por share. O EPS relatado para o mesmo trimestre do ano passado foi de 2,07 centavos. Philips também, ela entrega aí vendas de 4,9 bilhões de euros no quarto trimestre e a receita de operações contínuas fica em 139 milhões de euros. A margem EBITDA ajustada é de 13,1% e o caixa operacional fluxo é de 720 milhões de euros. Uma boa demanda aí impulsionada pelo crescimento da entrega de pedidos de um dígito médio. A LG também deve relatar seus ganhos depois do fechamento do mercado. De acordo com a Zacks Investment Research, a previsão é de ganhos per share de consenso para o trimestre de 59 centavos de dólar, ante 71 centavos no mesmo período do ano passado. A agenda quente mesmo é amanhã, terça-feira, com Microsoft, Johnson & Johnson, Visa, Verizon, American Express, General Electric e 3M também divulgando os seus ganhos. Então vamos ficar de olho. Saiu agora há pouco o PMI industrial aqui dos Estados Unidos, que passou de 55,7 pontos em dezembro para 55 pontos em janeiro, conforme a leitura preliminar divulgada há pouquinho. Bom, pelo IHS Market também, então o PMI composto recuou 57,0 para 50,8. Então a gente acompanha esses dados e o reflexo disso para o mercado, meninas. E, Giovana, investidores aguardam pela decisão de política monetária do Federal Reserve. A reunião começa amanhã e o discurso do presidente do Fed, Jerome Powell, será na quarta-feira. A Goldman Sachs, então, divulgou uma análise que afirma que a aceleração da inflação pode fazer com que o Fed fique ainda mais agressivo do que os economistas esperam, né? O que isso significa? O que a gente... significa que pode ter mais aumentos nas taxas de juros este ano, Giovana? Exatamente. É possível que o Fed ainda possa anunciar 4 aumentos ainda neste ano. Bom, com o mercado aí já esperando 4 pontos percentuais, né, uma alta de 4 pontos percentuais neste ano, os economistas do Goldman Sachs disseram que o spread Omicron ele está agravando os aumentos dessas taxas, aumentos de preço, e pode sim empurrar o Fed para um ritmo mais rápido de aumentos de juros, isso que os analistas estão aguardando. Segundo os analistas, a previsão de linha de base prevê 4 aumentos para março, junho, setembro e também para dezembro. Os analistas dizem ainda que existe um risco do FONC querer tomar medidas de apertos aí em todas as reuniões, né, até que o quadro se estabeleça, porque não aconteçam esses apertos nos meses marcados, e sim em todas as reuniões subsequentes. Então, é isso que os analistas de mercado aguardam. Esse relatório do Goldman Sachs saiu apenas um dia antes da reunião do Fed, reunião de 2 dias, que é uma reunião importante, que o mercado todo fica acompanhando. Lembrando, a reunião começa amanhã, e Jerome Powell deve se manifestar na quarta-feira e a gente, claro, vai acompanhar de perto. É com vocês. Tá certo, muito obrigada pelas informações, Giovana Locatelli, direto nos Estados Unidos. Obrigada, Giovana, um bom dia para você. Bom, e aqui no Brasil, o presidente Jair Bolsonaro sancionou com vetos o orçamento de 2022. A sanção foi publicada no Diário Oficial da União de hoje. O Planalto diz que foi necessário vetar programações orçamentárias com o intuito de ajustar despesas obrigatórias relacionadas às despesas de pessoal e encargos sociais. Neste caso, então, será necessário posteriormente encaminhar o projeto de lei de crédito adicional
com o aproveitamento do espaço fiscal resultante dos vetos das programações. A equipe econômica estimava ser aí necessário vetar cerca de 9 bilhões de reais para recompor despesas obrigatórias que foram subestimadas na aprovação do orçamento pelo Congresso. Porém, a expectativa é que o número fique bem menor, em torno aí de 3 bilhões, diante da dificuldade de encontrar dotações para o veto. A Secretaria-Geral da Presidência da República informou ainda que o valor total da despesa prevista no orçamento é de 4,7 trilhões de reais, sendo que 1,9 trilhão referente só para o pagamento da dívida pública. Na nota, então, o Planalto não informou se Bolsonaro decidiu conceder ou vetar o reajuste salarial para agentes da Polícia Federal, agentes da Polícia Rodoviária Federal e também do Departamento Penitenciário Nacional. O texto aprovado pelos parlamentares incluiu, a pedido do governo, a reserva de 1,7 bilhão de reais para o reajuste dessas categorias, Hanna. Pois é, Isa, aí o IRB Brasil teve um prejuízo líquido de 113 milhões e 800 mil reais em novembro do ano passado, frente às perdas de 134 milhões e 800 mil reais no mesmo período de 2020. No acumulado do ano, o resultado foi negativo em 510,4 milhões de reais, uma retração de 49,3% também na comparação com 2020. Quando excluídos os efeitos do runoff e também one-off em novembro, o resultado da empresa foi negativo em 73 milhões de reais. Já no ano, a companhia apresentou um resultado líquido positivo de 1 milhão de reais. O prêmio emitido do IRB totalizou 706 milhões de reais em novembro, em linha com o valor apresentado no ano anterior de 709,8 milhões de reais, sendo 432,4 milhões no Brasil. A alta de positiva de 8,3%, 273 milhões e meio de reais no exterior, e queda de 11,9%. Já em relação à despesa do sinistro em novembro, do IRB ficou em 413,3 milhões de reais, 3,5% superior aos 364 milhões reportados no mesmo período de 2020. O índice de sinistralidade acumulado em 2021 ficou em 98,1%, uma melhora de 4,4 pontos percentuais, Isa. Agora vamos falar de Pix, Hanna. Crédito via Pix aumenta, então, a concorrência entre cartões de crédito. Grandes bancos, como Itaú Unibanco, que será pioneiro na disponibilização do Pix Crédito, pretendem, então, oferecer os serviços. Os detalhes você confere na reportagem. A novidade foi selecionada para fazer parte do projeto de inovações do Banco Central e será desenvolvida pela própria Itaú Card. Com isso, o Itaú será o primeiro dos grandes bancos a se movimentar para oferecer o Pix Crédito. De acordo com o banco, o movimento representa um novo passo na utilização do meio de pagamento instantâneo. Hoje, as transações do Pix são debitadas em tempo real da conta corrente, semelhante ao tradicional serviço do cartão de débito. Uma concessão de crédito a partir do Pix dispensa as bandeiras e, eventualmente, até as credenciadoras, dois intermediários essenciais em cartões. Se for aceito no mercado, o produto pode competir com o parcelado sem juros, onde os bancos buscam alternativas porque são operações em que assumem o risco, mas não têm o controle sobre a concessão de crédito. Com novas ferramentas, o Pix começa a ganhar tração como meio de pagamento no varejo, embora ainda seja usado principalmente para transferências entre pessoas. O sistema ainda enfrenta alguns desafios, como no caso de furtos e tentativas de fraudes. Na última sexta-feira, o Banco Central comunicou o vazamento de mais de 160 mil chaves Pix da instituição de pagamento Acesso. O novo modelo, que em geral permite pagar com entrada de 25% em até 4 vezes sem juros, foi bem recebido nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, porém, enfrenta o desafio de entrar em um mercado no qual o crediário existe há décadas e lojas permitem parcelamento em até 12 vezes sem juros no cartão.
E mudando um pouco de assunto, falando agora sobre o setor de saúde, a Cora Saúde anunciou a compra do Instituto de Diagnósticos Especializados, localizado aí no mesmo complexo do Hospital Meridional Serra do Espírito Santo, por 14 milhões de reais. A Sami Facuri já está aqui no estúdio, tem mais detalhes pra gente. Boa tarde, Sami. Boa tarde, Hanna, Isa e a todos que estão nos acompanhando aqui no VMC Stock. Pois é, Hanna, essa transação aí, ela foi realizada pela Laranjeira, sociedade controlada aí da companhia, e conclui a aquisição de 100% do Instituto de Diagnósticos Especializados, clínica aí especializada em diagnósticos por imagem. Dos 14 milhões de reais pagos no negócio, 12 milhões serão pagos no fechamento da operação e o restante em até 5 anos. Segundo a companhia também, a aquisição faz parte aí da estratégia de oferecer soluções cada vez mais completas no atendimento aos pacientes, reforçando aí o compromisso com o acolhimento, a qualidade e a resolutividade. A Cora informou também que o fechamento da compra está sujeito aí ao cumprimento de condições precedentes usuais para operações da mesma natureza. Hanna e Isa. Obrigada, Sami. Agora, Hanna, vamos falar de uma outra empresa, a Enalta, que informou hoje que celebrou o contrato de compra do FPSO OSX-2 para o sistema definitivo de produção do campo de Atlanta. A conclusão da aquisição deve ocorrer no primeiro trimestre ainda deste ano, segundo o CEO da companhia. Se houver sucesso na sanção do projeto, a produção de Atlanta vai chegar à casa aí dos 50 mil barris de óleo por dia a partir de 2024. Está localizado aí na Bacia de Santos. O campo de Atlanta é operado pela subsidiária integral da petroleira, né, Sami? Pois é, né? E daqui a pouquinho a Sami volta a qualquer momento. A Sami que está de olho ligadinha aqui, nas pode notícias deixar. E a gente chama a Sami, que a Sami ela está separando, né? Ela está de olho nas notícias e a qualquer momento a Sami volta Breaking aqui news, no estoque. A Sami é breaking news. Pois é, exatamente. A Sami volta aqui para trazer mais informações para a gente. Obrigada, Sami. Isa, agora é hora do chat, né? Da gente ver quem está dando uma moral aqui pra chat gente. Ah, hoje. o pessoal tá falando. O pessoal tá falando bastante no nosso chat. Cadê a Isa da do meu BMC? lado, gente? Olha a Isa aqui aparecendo. Olha só, então temos aqui Rita Fernandes. Muito boa tarde para você. Davi da VL, Silvio, Irineu, Valdemar Pereira, todo mundo participando aqui do estoque. MPK, boa tarde, Hanna e Isa, tamo junto, MPK. Junto. Sempre presente aqui com a gente, né? Silvio, canal das brigas, Maria de Fátima Brás. Contanto que seja aí Só o título, né? O pessoal, contanto que ninguém brigue aí, não brigue aqui no chat. Ninguém, só debatendo, né, gente? Vai debatendo aí o assunto que tá ótimo. Arthur Brito Crisostomo, também participando aqui com a gente. É isso aí, pessoal. Mandem perguntas, daqui a pouquinho teremos o nosso analista para falar aí dos tickers que vocês desejam saber. Então vocês podem acompanhar a entrevista e mandar perguntas aqui no nosso chat da BMC News. E também, se você quiser saber mais informações desses giros de notícias que a gente acabou de fazer, é só acessar o nosso portal bmcnews.com.br. Hanna, tem mais gente no nosso chat? Pois é, vamos lá, quem está aparecendo mais por aqui, o Arthur Brito comentando também por aqui, a Hanna mudou o penteado, a gente vai mudando, né, Isa? Cada dia a gente vai aparecendo com o cabelo diferente, mas está tudo bem. Tá ondulada, como eu. Tá ondulado, hoje tá, né, hoje a pessoa teve um trabalhinho aí um pouco a mais para mudar um pouquinho de segunda-feira, né, gente? Chega a sexta, já tá o mesmo cabelo de quarta e é isso aí. O José Walter da Silva também já dando boa tarde, meninas, muito boa tarde também para você. Rodrigo M, o Silvio falando assim, Sami que não é dana, tá vendo só? Brincadeirinhas, a parte a nossa Sandra aqui, tá vendo só? Sandra fazendo sucesso aqui nas entradas, fazendo um giro de notícias aqui com a gente. Quem mais também já tá por aqui? Tem um pessoal que estava aqui em cima, Maria de Fátima Braz já comentando aqui também. Quem mais está aqui? O Pereira já deixando mensagem. O Rock Snaps já falando olá, meninas, tudo bom? O Ângelo já também já deixando aqui mensagem, participando. E é isso aí, gente. Vão deixando mensagens, vão compartilhando a nossa programação para que, né, a gente
chegue cada vez mais pessoas que querem entender, né, Isa, sobre o mercado financeiro, às vezes não sabem onde procurar, às vezes quer saber um pouquinho mais de informação, tem vergonha de perguntar, fica meio tímido, né, meu amigo sabe mais, eu fico com vergonha de perguntar, eu não sei nada, então acompanha a gente aqui, né, que a gente, né, Isa, cada dia que passa a gente também vai aprendendo cada vez mais com os convidados que aparecem aqui, a gente fica prestando atenção, se vocês pensam que não, a gente fica prestando atenção em cada resposta e aprendendo também, não só com os convidados, mas também com os nossos colegas de trabalho que ensinam a cada dia a gente, né? Com certeza. Tenho aprendido muito com esses colegas aqui de trabalho, principalmente com a Hanna, nesse meio do mercado financeiro. Quem me dera. Lá nos bastidores, a gente perturba muita gente. Vocês aqui não sabem, a gente sai perguntando para todo mundo. Gente, o pessoal está muito animado aqui no chat, o pessoal está escrevendo bastante aqui, desde a reflexão da Paula. Mas o que não está muito animado mesmo é o mercado financeiro, né? Bovespa aí operando em queda e acompanhando as bolsas internacionais que recuam de olho na movimentação do Federal Reserve, nas tensões na Ucrânia. PMI industrial, como a Giovanna Locatelli acabou de falar, veio abaixo das expectativas, né? Saiu agora há pouco, aí frustrando os investidores e refletindo também aqui na nossa Bolsa Brasileira. Entre as maiores quedas, aí até agora há pouco, era Localweb e Melius, né? Destaque entre as quedas aí. Será que a gente chega aos 110 mil pontos? Será? Vamos dar uma olhadinha no mapa do calor? Vamos dar uma olhada, aproveitando que já está conectado, vou pedir para a nossa grande Marlene Matos compartilhar aqui na tela, olha só. A gente já consegue então olhar, né? Eu até coloquei certinho aqui no dia, o Bovespa agora recua 1,50%. Ele está agora na casa dos 107.305 pontos. Ele abriu nos 108.941 pontos, né? Pertinho dos 109 mil. Perdeu, né? E chegou também numa máxima de 108.948 pontos. E aí a gente vê então que o índice tá trabalhando aí para pelo menos se manter nesses 107 mil pontos. Chegou já numa mínima aí durante a primeira parte do pregão, chegou numa mínima de 107.077 pontos, encostou então nos 106 mil pontos. A gente vai monitorando e trazendo os números aqui para vocês. Já aqui no nosso mapa de calor, deixa eu começar então falando das altas, porque tem Marfrig aqui subindo 3,92%, CPFE sobe 1,59%, Bradesco com o ticker BBDC4, 1,34% de alta. Pão de Açúcar tá bem diversificado aqui no nosso mapa de calor, as maiores altas. E aí depois a gente vê Pão de Açúcar subindo 1,28%, Usiminas 1,20%, tem outras empresas também do setor bancário, setor de bancos e de energia também nas maiores altas. Já entre as quedas, vou falar bem rapidinho aqui, que tem Localweb recuando 9,44%, depois tem os bancos digitais recuando BID11, 8,7% de queda, Banco Pan 6,57% de queda também, Melius aparece caindo 5,67%, Melius que está, né, desde o começo do pregão já caindo. E também tem aqui, só dando um rasante pelo nosso mapa de calor, tem também setor do varejo, tem as aéreas também caindo por aqui, tem as papeleiras, estou vendo que tem Suzano aqui recuando 2,42%, tem shoppings também, a Vale está nesse bloco aqui vermelho, recuando 2,21%, tem elétricas também. E daqui a pouco a gente volta, né, Isa, trazendo um panorama e falando mais, né, empresa por empresa, para a gente ver como é que está o mercado nessa segunda-feira, né? O pessoal está acordando o mercado também. A gente vai trazendo as notícias, os detalhes aqui. É isso aí, obrigada, Hanna, porque agora é hora de chamar o nosso convidado do dia, o Leonardo Aparecido, que é especialista em renda variável da Valor Investimentos. Olá, Leonardo, boa tarde para você. Muito obrigada pela participação aqui com a gente no Estoque. Boa tarde, boa tarde. Eu que agradeço estar participando aqui mais uma vez com vocês. Agora tá ok. Bom, Leonardo, eu vou começar perguntando, né? Na semana passada, a Bolsa Brasileira conseguiu aí descolar, na verdade, das bolsas americanas, que tiveram pior desempenho desde o início da pandemia. Como é que você avalia o comportamento e os drivers que estão movimentando a Bolsa nesta segunda-feira? Eu acho que travou. Não. Acho que está só com um delay. Olha, hoje, né, os dados assim, da semana passada,
Tá, tá, tá com o Tele? Tudo bem. Os drivers dessa semana, na verdade, a gente estava discutindo aqui na mesa, o mercado está muito virado ali para a parte internacional, um pouco cenário externo. Então, nós temos ali uma pequena tensão geopolítica na Europa, onde a Rússia está ali com alguns problemas na Ucrânia, né, para invadir ali uma parte da Ucrânia. Você tem a Alemanha, Estados Unidos ali defendendo a soberania ali do governo ucraniano. Então, essa tensão deixou ali os mercados da Europa ali um pouco receoso, e essa semana também tem a reunião do Fed referente ao aumento de juros. Então, tanto aqui quanto lá fora, aí falando dos Estados Unidos, o mercado ainda não sabe quais serão as decisões do Fed, tanto para o aumento de juros, quanto pela ata que eles vão liberar depois, se eles vão ter mais espaço para aumentar os juros. E os juros, como ele é ainda uma incógnita, uma vez em que a inflação nos Estados Unidos subiu, fechou 7% no passado, o mercado está muito receoso de quanto o governo americano possa aumentar esses juros. Então, a gente está refletindo hoje um pouco o cenário externo. Perfeito. E como é que, antes, na verdade, de fazer a próxima pergunta, já queria até mandar para os nossos telespectadores, mandem perguntas aqui, né, para a gente conversar com o nosso entrevistado, com o nosso convidado de hoje. Mandem perguntas, né, Isa? Porque da última vez o pessoal mandou tanta pergunta, no finalzinho aí a gente tentou, né, fazer as perguntas, repassar aqui, aí o nosso tempo estourou, o pessoal lá da direção começou a gente tem que encerrar e não tem jeito, então já mandem perguntas. Bom, vamos continuar então aqui o nosso papo. Queria saber como é que você avalia a discrepância de valor da Bolsa Brasileira em relação às bolsas pelo mundo. E apesar também do cenário instável por aqui, por causa das eleições, né? Essa distorção faz com que o Brasil seja uma opção interessante para os investidores lá fora? Ano passado, de forma bruta, o investidor gringo ele investiu aqui mais de 100 bi dólar, e líquido entrou no Brasil 46,5 bi dólar, mais que dos últimos anos. Ou seja, investidor gringo comprando o Brasil há um tempo. A Bolsa Brasileira está negociada ali 8 vezes 1, 7,5. A média é próximo de 12, ou seja, só para voltar para a média histórica, uma vez em um desvio padrão abaixo do que ela realmente é negociada de fato, é bem provável que a bolsa possa subir um upside só para voltar para a média de 5 ali. O investidor gringo já vem comprando bolsa desde o ano passado. A bolsa ela caiu muito no passado, justamente para o investidor local. A gente viu um fluxo muito grande institucional, justamente por fundo de ações mesmo. O cotista via lá a bolsa caindo, e aí ele via a cota dele caindo na bolsa, no fundo de ações, resgatar, o gestor não queria sair do ativo naquele momento, ali D30, D60 ali para pagar o investidor na outra ponta, ele às vezes vendia no prejuízo o ativo. Então muitos papéis apanharam ali na bolsa e ficaram sim muito descontados, a bolsa como um todo, justamente por investidores locais, né, por investidor institucional local ali, teve que realizar para pagar o cotista na outra ponta. Os gringos já vem comprando há um tempo, encheu a mão uma vez, vamos dizer assim, ano passado, mas pode ter espaço sim, mas aí vai depender de uma série de fatores. Agora, olhando o Brasil, para gringo ficar adiante, a gente tem lá fora a questão dos juros, né? E aqui dentro também tem a questão política, né? Nós estamos com um modelo, um cenário fiscal ali muito claro, onde o governo quer fazer algumas mudanças, só que a gente tem ali o teto de gastos que não está possibilitando, então o mercado vai ficar bem de olho nas eleições e na questão fiscal também do Brasil. Leonardo, outro tema que estamos comentando bastante aqui na BMC é a expectativa pela alta da demanda do petróleo, a crise Rússia e Ucrânia, que pode aí afetar os preços dos combustíveis, e também tem a PEC dos combustíveis, né, que segue aí no radar por aqui. Como é que você avalia as perspectivas para os combustíveis nos próximos meses? Do ponto de vista dos combustíveis, referente a essa questão do petróleo, aí vai depender muito de como vai acontecer essa questão ali entre Rússia e Ucrânia, que é uma coisa incerta, tá? Então não tem como definir de fato. Do ponto de vista do combustível Brasil, o governo ele entendeu que pela política que ele propôs ali, falando do governo Bolsonaro especificamente, mexer no preço do barril do petróleo diretamente com a
Petrobras, isso vai afetar os números da companhia, vai ter alguns problemas. Então, eles entenderam que o caminho não é esse. Então, o governo está tentando uma outra forma, que é mexer ali no ICMS, né, dos combustíveis, mexer no imposto federal. Só que, assim, temos ali uma PEC dos precatórios, onde nós temos um teto de gastos. Esse teto de conta com a arrecadação de todos os impostos do ano. Se você tira uma parte dos impostos que nós temos que arrecadar no ano, automaticamente você vai impactar no teto. Também dentro disso você tem o ajuste que o governo quer fazer dos servidores. Foi divulgado aí que ele liberou 1,7 bi para ajuste dos servidores, mas não falou. Ele só queria, no começo ali, fazer dos servidores públicos ali do setor de segurança, só que eles se sentiram afetados com isso, fizeram algumas greves, o pessoal do Banco do Brasil, da Federal, e aí ele falou que vai reajustar 1,7, não falou para quais servidores, mas se for para aumentar para todos, é um dinheiro a mais que ele tem que disponibilizar também, e isso daí vai impactar também diretamente no nosso teto. Ou seja, a questão do combustível é que, assim, o combustível está afetando diretamente a inflação, isso daí é fato, e aí o governo tem umas políticas ali para conter a inflação. A mais eficiente, que não vai trazer uma melhora no curto prazo, é o aumento dos juros, que é a política monetária, certo? Só que ele também está querendo ali, por pressão popular e também por questão de inflação, mexer ali no imposto em que nós pagamos tanto no combustível quanto na energia elétrica. Só que ele tem que fazer de uma forma em que todo mundo seja satisfeito. Porque se ele simplesmente não ligar para nada, mexer no salário do servidor a ponto de aumentar e também tirar ali a arrecadação do juro, dos impostos sobre o combustível, isso daí vai afetar diretamente o nosso teto de gastos, e aí o mercado ele vai ter confiança do que diz respeito ao ponto de vista fiscal no Brasil. Então, na verdade, é uma manobra muito delicada que o governo atual tem que fazer, avisando que também ele está em um ano de eleição, tá? E que o mercado vai ficar de olho de como vai ser. Então, a nossa expectativa aqui é qual vai ser a decisão que ele vai tomar. Vai mexer no imposto? Não vai? Vai mexer no salário? Não vai? Então, os próximos passos do governo mesmo. Perfeito. E tem até uma pergunta aqui do telespectador candidato a ministro. Ele pergunta o seguinte, analisando friamente, né, falando em relação a essa... uma guerra não aumentaria muito o preço do petróleo e também do aço? Depende muito da demanda que eles fazem, né? A demanda afetada por isso. Se acontecer uma guerra onde a OPEP não consiga negociar o preço do barril, eles não consigam aumentar a produção do barril, aí sim, era a lei da oferta e demanda, tá? A guerra praticamente impactar a produção de barril de petróleo no mundo, sim. Caso contrário, tende a ficar no fluxo normal. Mas uma vez que acontece uma guerra, e aí a gente sabe que o petróleo tem um fator mutante para que isso aconteça, sabe que de uma forma ou de outra o preço do barril do petróleo vai ser afetado sim, tá? Só para comentar aqui, tinha uma pergunta em relação à crise na Ucrânia e na Rússia, então já foi respondida aqui, foi o Arthur Brito Cristoso. Ele perguntou o dólar, petróleo, né, justamente isso, então essa pergunta foi respondida aí para o Arthur. Agora eu queria falar sobre o mercado global que vem aí sofrendo pressão inflacionária, como a alta aí dos combustíveis, pode piorar ainda mais o cenário, né? Qual que é a sua visão? Qual seria a solução e como o investidor pode se proteger, Leonardo? Olha, dentro do que nós conversamos aqui, algumas casas de análise que nós seguimos e tal, até da própria XP que trabalha aqui com a gente, é esperado uma normalização. Houve um estresse muito grande no PIB dentro do ano de 2020. 2020 houve um estresse um pouco menor, foi onde eu estou, e a inflação passada justamente pelos governos, somente os Estados Unidos ali injetar muito dinheiro na economia, na Europa você teve ali a crise do gás no passado. Então, assim, houve alguns fatores específicos que geraram estresse na economia e isso fizeram com que a inflação desses países aumentasse, né? Então, é esperado, tanto para 2022 quanto para os próximos anos, uma melhora no próprio juros desses países, né? Só que, para isso, os governos eles têm que tomar medidas, e aí uma das medidas que eles vêm tomando, que é esperado, é o aumento de juros. Então, você vê os Estados Unidos
vai aumentar os juros, a gente não sabe quanto ele vai fazer isso. Para o investidor conseguir ali se precaver nas oportunidades, a gente está tendo uma taxa Selic aí que foi precificada aí pelo Banco Central de 11,25 ao ano, então vai abrir um espaço ali legal nos juros para investimento, né? Isso visando aí que os anos anteriores o juros estava muito baixo. Nós temos ainda um cenário de inflação que está precificado pelo próprio Banco Central ali na casa dos 5% para esse ano, então talvez títulos atrelados à inflação, para ele ter um ganho real ali, a inflação é interessante nesse momento, tá? Então, na verdade, não é nem questão de proteção, é questão de identificar as oportunidades que vão ter. E aí, com a curva de juros abrindo, são as oportunidades que vão aparecer no momento, tanto juros quanto inflação. Perfeito. E hoje o Boletim Focus trouxe uma continuidade nas projeções da Selic para 2022, com taxa de 11,75%. O impacto da saída de investidores da Bolsa, né, por causa do aumento dos juros, já aconteceu ou ainda vamos ver investidores saindo da renda variável para a renda fixa nos próximos meses? E também tem alguma expectativa, na sua opinião, de quando os juros devem começar a ceder? Olha, são duas perguntas muito interessantes, né? A gente tem o juros subindo aqui no Brasil. Isso daí faz com que o investidor de bolsa tradicional ele tente ali surfar um pouco a alta dos juros, sai da bolsa, mas ao mesmo tempo a gente está no momento da bolsa está muito barata. E nós estamos entrando em um momento de eleição, né? Em momento de eleição é um momento onde a bolsa oscila muito, tá? Principalmente ali 90 dias antes, 90 dias. Ela tem uma média de oscilação ali próximo de 25%, tanto para cima quanto para baixo. Isso faz com que vários papéis fiquem descontados. Então, isso vai gerar, na verdade, uma gama de oportunidades para o investidor. Então, para o cara que quer entrar na bolsa agora, para a bolsa, né, para o investidor que quer entrar na bolsa agora, entrar em momentos que a bolsa crescer bastante, vai ter uma oportunidade interessante, mas aquele cara que entrou na bolsa porque o juros estava baixo e quer sair porque os juros está altos, talvez ele vise um título pré-fixado, um título ali atrelado à inflação, porque vai estar com uma taxa melhor, é um bom espaço para saída também. Só que, assim, muitos dos investidores que estão na Bolsa, se no ano de 2021, eles estão com perca também no capital, né? Então, será que eles vão querer realizar esse prejuízo? Muitos, talvez, no varejo, talvez esperar o mercado voltar em algum momento, talvez não possa ser uma boa. Então, a primeira questão é que, assim, está crescendo ainda muito, a divulgação dentro do mercado de capitais, nós trabalhamos com isso. Cada vez as pessoas querendo investir no Brasil, nós temos aí cerca de 13% da população apenas investindo, então existe ali um espaço para entrar novas pessoas, justamente porque a gente enxerga ali bolsa barata, tá? E para os juros voltar, aí é muito difícil, a grande pergunta de ouro, juros para onde vai no longo prazo, é muito de ouro, porque nós temos que controlar a inflação aqui, e aí é bem provável que o governo vai manter os juros altos por conta disso. Certo? Só que a inflação lá fora também tem que ser o governo lá fora manter os juros altos, subir um pouco os juros e não começar a reduzir os juros. Então a gente só vai reduzir depois que a inflação aqui estiver controlada e depois que lá fora eles começarem a reduzir também. Então, os juros no longo prazo é uma pergunta de ouro, tá? É exatamente uma pergunta parecida aí que eu ia fazer para você, que na verdade é a pergunta do Sandro Lima, uma pergunta do nosso chat, né? Você falou que a longo prazo aí os juros é uma pergunta de ouro. Ele faz esse questionamento. Diante de toda essa volatilidade, agora o setor agro é o mais seguro a longo prazo? Na verdade, o setor agro, ele é o que segura ali a economia do país. Não necessariamente, tá? Existem alguns setores que podem ali surfar um pouco a alta de juros. Se o dólar subir, geralmente em momentos de incerteza, então você tem setores ali atrelados a commodities, ali se beneficiando do dólar, tá? Em momento de certeza, principalmente em época de eleição, o dólar tende a oscilar bastante. A gente também não sabe para onde o dólar vai, nesse cenário que a economia brasileira está muito delicada, a gente está com um risco fiscal muito alto. Então, assim, o setor agro ele sempre acaba sendo uma boa oportunidade por garantir ali o nosso superávit na balança de pagamentos, ali que nós exportamos muito, ser um país muito rico por conta disso,
né? Só que, como a gente falou, o setor de renda fixa também vai estar super aquecido, setores que se beneficiam aí da variação do próprio dólar tem que estar se beneficiando com isso também, tá? Então, existem outras opções também no mercado, só que o agro é muito bom também. Perfeito. E quais são as expectativas para a renda variável, né, em 2022, com o aumento dos juros e também da inflação? Quais são os setores que devem ser mais afetados e também quais são os setores mais resilientes nesse cenário? O aumento de juros e inflação, aí depende de alguns setores. Por exemplo, aumento de juros é muito ruim para o setor de tecnologia, onde pegam ali muito financiamento, então o juros sobe muito a dívida deles, então eles acabam sendo menos atrativos para o consumo. Agora, quais setores conseguem ser mais resilientes? Serão setores que vão conseguir repassar melhor a inflação no tapão. Uma das coisas que nós perguntamos muito, porque a Bolsa caiu ano passado, e a Bolsa ficou descontada, foi justamente por, ano passado, a inflação ter subido muito, muitas empresas conseguiram repassar o custo da inflação na outra ponta, certo? Só que, mesmo assim, elas continuaram caindo, né? Então, bancos conseguem fazer isso de uma maneira mais tranquila, repassar o custo da inflação na outra ponta. Empresa do varejo vai depender muito da empresa, do momento da empresa e do que barganha. Varejo é um pouco mais difícil, né? Então, você tem setores que você consegue, de início ali, talvez, de frigorífico, passar na outra ponta de uma forma mais tranquila, mas, por exemplo, varejo que pega o consumidor final ali na frente, talvez tenha um pouco mais de dificuldade, tá? Então, você pode talvez ter o banco ali conseguindo um pouco melhor, questão de repassar juros, e você vai ter na outra ponta ali empresas de tecnologia sofrendo um pouco mais com a alta dos juros. Perfeito. Tá certo, vamos ver aqui então, Ana, o que o pessoal está perguntando. O pessoal está perguntando aqui, a gente nem sabe se você pode, né, responder, a gente vai passando. Se você puder responder, ok, se não, não tem problema, não, gente, não repassa, o pessoal fica bravo aqui com a gente. O Adilson Lima Gonçalves pergunta o seguinte, né, Leonardo, é momento de comprar FIIs? Não pode. Fala, poxa, agora é a hora, vocês podem ir lá comprar. Só que a gente vem falando muito aqui é que a bolsa ela já está negociando a múltiplo barato, ou seja, ela está abaixo da média ali. Ela está sendo negociada. Se ela voltar para a média, para a Ibovespa hoje, e ela voltar para a média do preço negociado, ela pode ter upside ali de 45%, 50%. Mas ao mesmo tempo nós estamos em um ano de eleição, ele vai gerar ali várias oscilações também e várias oportunidades. Então, falar a hora de comprar, infelizmente a gente pode falar isso, a bolsa está negociando já em múltiplos muito baratos, tá? Leonardo, tem uma outra pergunta aqui do Totalizando TV, ele pergunta, o setor de energia continua defensivo? O setor de energia, geralmente, eles tendem a continuar muito defensivo. É um dos setores que consegue passar o custo de energia de uma forma muito interessante, justamente porque eles trabalham no modelo de demanda inelástica, né? O que é demanda inelástica? Fazendo sol ou chuva, você vai ter que consumir energia elétrica. Então, se eles tiverem que uma maneira para uma crise hídrica ou por qualquer outra coisa, nós, como consumidores, teremos que pagar na ponta, porque se nós não pagarmos, nós não teremos energia elétrica. Então, diversos cenários na economia, diversos cenários econômicos de vários ciclos, assim, o setor de energia elétrica ele acaba sendo defensivo por conta disso, por ser umas empresas que você depende diretamente dela e não consegue ir atrás de uma outra. Então, traz uma defesa para a carteira ali do investidor. Tá certo. Só para finalizar, Leonardo, eu queria que você fizesse as considerações finais, né, suas sugestões, o que você gostaria de falar para o nosso investidor que está te acompanhando no momento. As considerações é que nós estamos entrando em um ano em que tende a gerar muita oportunidade por certezas, incertezas, pontos de vista de bolsa, né, que é o que eu trabalho, gera muita oscilação, e oscilação está sendo interessante por te gerar a oportunidade de comprar,
Para quem pretende continuar em bolsa, uma vez que comprou bolsa barata, se está entrando agora, são pessoas que vão ter estômago, tá? A gente não sabe o que vai acontecer no Brasil do tipo político, é uma certeza muito grande, tem uma polarização ali muito alta, e nós, como investidores, só temos que ficar de olho nas oportunidades, porque, assim, agora é hora de pegar o que você guardou ali, fez a sua poupança, a sua reserva financeira, ou procurar ser mais fiel a ela, porque eles vão te gerar oportunidades tanto na renda fixa, com aumento de juros, isso é normal, quanto na renda variável. Para o investidor mais ficar de olho, porque vai ser um ano onde vai ter muitas certezas, a gente meio que não sabe muito do que vai acontecer, mas a gente sabe que vai gerar muitas oportunidades, tanto em renda fixa quanto em renda variável. Mensagem que eu queria deixar para todos. Tá certo, muito obrigada pela sua participação, Leonardo, por ter respondido aqui os nossos internautas do nosso chat. Leonardo Aparecido, que é especialista em renda variável da Valor Investimentos. Muito obrigada pela sua participação, por todos os esclarecimentos. Uma boa tarde para você. Eu que agradeço, muito obrigado. Tchau. Bom, por aqui vamos seguindo com o nosso estoque. Antes de chamar o Alex, vamos só rapidinho, né, já que a gente viu que as bolsas no mundo estão no vermelho também, aqui no Brasil também está caindo. O Ibovespa agora, ele recua 1,45%, ainda está na casa dos 107 mil pontos. A gente vai monitorando aqui, né, já que ele encostou nos 109 mil pontos na primeira parte do pregão de hoje, a gente vai olhando, né, trazendo as informações aqui para todos vocês. Já em relação aqui do nosso mapa de calor, o cenário continua o mesmo, o local web segue caindo 9,89%, os bancos digitais também, Banco Inter e Banco Pan, seguem caindo nesse momento também. Falei ainda agora que tinham as aéreas aqui caindo, olha só, a Gol nesse momento recua 4,51% e a Azul 4,42%. Depois aparece também por aqui as empresas do setor de varejo. Tem aqui Via recuando 3,91%, Magazine Luiza 4,35% de queda, né, nesse momento. E tem mais empresas aqui também do setor, como o Grupo Soma caindo 3,14%, Lojas Renner também recua 3,06%. IRB, né, a gente falou dessa companhia aqui no comecinho, IRB está também recuando 5,39%, B3SA3, o ticker aí da B3, está caindo 4,068%, na verdade. Positivo, está caindo 4,59%, e os shoppings também, assim como as construtoras, papeleiras, estão aparecendo aqui entre as maiores quedas. Dê uma olhada aqui, eu vi que tem Minerva recuando 1,12%, em contrapartida, a maior alta de hoje está aqui por conta da Marfrig, que sobe 4,72%. Depois tem Pão de Açúcar subindo 2,72%. JBS também aí, do setor frigorífico, sobe 0,33%. Depois Uzi Minas sobe 1,32%. Braskem 1,10%. Banco BTG Pactual tá subindo aí também 1,03%. Engie 3, Taesa, tem empresa, CPLE também, empresas aí do setor de energia estão entre as maiores altas, e tem também Banco Bradesco e Banco do Brasil subindo nesse momento, né? Banco Bradesco sobe agora 1,15%. E agora é hora do quê, Isa? Alex André, olá, muito boa tarde. Alex André, agora é hora das análises dos gráficos diários aqui de segunda e sexta-feira. O que temos para hoje, Alex? Olá, Isabela. Olá, Ana. Olá, todo mundo que nos acompanha aqui. A gente tem diversos gráficos aqui, um deles, né, que reitera a mensagem, né, que o mercado está passando hoje, né, ou seja, essa elevação de juros, essa preocupação global. Então, vamos colocar aqui na tela os principais gráficos de hoje. A gente tem diversos pontos para a gente abordar, né? Acho que o primeiro aqui é um ponto bem interessante, que é uma relação de expectativa de lucro, né, e vendas lá nos Estados Unidos, né? Ou seja, o que a gente está vendo agora, né, ou seja, o movimento de realização, né, esse rotation, que a gente estava comentando ao longo das últimas semanas, mas que a gente tem que olhar principalmente o que vai acontecer daqui para frente, né? Então esse gráfico é muito importante, que dita ali a expectativa de revisão de lucro de alguns setores do S&P 500 e do próprio índice, né? Então a gente, olhando há 3 meses atrás, a gente olhava ali uma revisão de quase 2% de crescimento de EPS, de crescimento de earnings per share, crescimento de lucro, para o S&P 500. Agora, né, em um mês, a gente está olhando uma revisão de 0,3, ou seja, uma revisão menor do que a gente estava olhando anteriormente, né?
Em relação a vendas também, expectativa de quase 2, também 0,3% para a S&P. Mas se a gente observar também praticamente todos os setores, né? Quando a gente olha energia, materials, né, healthcare, real estate, comunicação, tecnologia, financials, utilities, a gente consegue observar que já tem uma relação, né, negativa, ou seja, essa elevação de juros já vem prejudicando, né, a relação de lucro, ou seja, as companhias já vêm colocando na conta essa perspectiva e os próprios investidores já vêm migrando, né, para esses principais setores aqui, que tem uma relação com esses três principais setores. Né? Parece que seu microfone está chiando, então o pessoal da técnica vai dar uma olhadinha. Tá bom. E a gente vai aqui para um giro de notícias, daqui a pouco a gente volta então com os gráficos do Alex André. Ana. Vamos lá então, né, o Isa trazer aqui assuntos, né, trazer Inclusive, vamos dar uma aqui, acabou de sair aqui uma notícia bem quente aí, falando da fase aguda da pandemia de Covid-19, pode terminar este ano, diz OMS. Uma notícia que afeta diretamente o mercado financeiro por conta aí do comércio envolvido, né? Toda a economia mundial aí teve que haver várias mudanças por conta da pandemia e o diretor-geral na verdade, Organização Mundial da Saúde, a OMS, o Tedros Adhanom, afirmou hoje, agora há pouco, que a fase aguda da pandemia de Covid-19 pode terminar este ano ainda, desde que algumas metas cruciais sejam atingidas pelos países. Embora ele tenha falado aí sobre um cenário otimista para o futuro, ele ressaltou que os países não podem agir como se a pandemia tivesse terminado e afirmou que as condições globais permanecem ideais para o surgimento de mais variantes, como a Ômicron. Porém, é uma notícia aí que pode animar os investidores a longo prazo por conta dessa possível fim, né, de decretar o fim da pandemia global até o final do ano de 2022, algo que até poucos dias a gente não tinha nenhum norte. Então, o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom, dizendo, né, claramente essa frase que pode realmente terminar, então deixa aí o mercado, acaba deixando o mercado que é tão especulativo mais animado aí. Vamos ver se vai refletir na Bolsa também nos próximos dias, né, Hanna? Pois é, Isa. E vamos só trazer atualizações aqui também, né? Uma atualização em relação à emissão de debêntures, já que a JHSF, empresa do setor de shoppings, informou a aprovação da realização da sua 11ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, em série única. Serão, então, emitidos 200 mil papéis com valor unitário de R$1.000, né, R$1.000, e valor de 200 milhões aí nesse total. A data da emissão ainda será definida e as debêntures terão prazo de vigência de 5 anos contados da data de emissão, exceto aí em casos em que ocorreu vencimento antecipado das obrigações ou de seu resgate antecipado total. E a remuneração será correspondente à variação acumulada de 100% das taxas médias diárias dos depósitos interfinanceiros de um dia, né, acrescida aí por um spread de 2,75% ao ano. Né? E daqui a pouquinho a gente tem também, né, Isa, um VT aí falando um pouquinho sobre as debêntures incentivadas que bateram números recordes no ano passado. Daqui a pouquinho a gente fala sobre isso. Isso mesmo, obrigada, Hanna. Agora sim a gente volta então com os gráficos do Alex André. Agora tá tudo certo no microfone aí, né, Alex? Espero que tá tudo certo, vamos ver se agora vai. Agora vai. Obrigado, Isabela, obrigado, Hanna. Vamos lá, então vamos voltar aqui para os gráficos de hoje, né? Eu estava comentando aqui sobre a revisão de lucro, para quem não entendeu muito bem, eu vou explicar rapidinho, né? A gente tem alguns setores, né, que a gente estava falando anteriormente, que são beneficiados com altas de juros. E esse gráfico ele retrata muito bem, né, a revisão de lucro há 3 meses, né, e agora, né, no último mês. Ou seja, se a gente olhar há 3 meses atrás, né, em relação até à preocupação, né, de juros, nós observamos de forma geral, né, a expectativa de lucro sendo diminuída, né, no índice como um todo, no próprio S&P 500, mas os setores que têm maior peso, como o setor de tecnologia, que tem 29% do índice, a gente já consegue observar uma relação negativa de lucro, né, tanto para tecnologia de informação e também para utilities, né, industrials. Né. Um ponto interessante que é contra-intuitivo é a relação dos financials, né, inclusive até o próprio Goldman Sachs retratou, né, um resultado, né, abaixo do esperado. Mas olhando de forma geral, a gente tem ali, inclusive, energia, né, setor de energia, materials e real estate, com expectativa positiva. E também o próprio S&P 500, né, a gente consegue observar um IPS, ou seja, mesmo quase ficando ali no 0 a 0, né, 0,3%, expectativa de 3 meses atrás em torno de 1,9%, mas olhando também em relação de vendas, né, também na mesma proporção, ou seja,
a gente tem essa relação de expectativa de aumento de juros nos Estados Unidos, já estão se discutindo entre 4, 5 aumentos de juros ao longo de 22 e também, né, possível 23, e isso também aumenta a expectativa, né, menor ainda, ou seja, em relação a vendas e, consequentemente, também menor lucro, né? Então isso vem impactando, vem colocando na conta e as ações, né, americanas vêm sofrendo desde então. Tá? Então isso é um ponto interessante, né, com essa expectativa de lucro e de vendas de acordo com esse gráfico do Goldman Sachs. Tá? Bom, se a gente está enxergando nesse movimento, né, seja de readequação de portfólio como um todo, a gente está vendo os principais setores, né, nos Estados Unidos, né, como tecnologia, sofrendo bastante, que não é novidade ao longo desse ano de 22. Mas um ponto interessante desse gráfico, que é bem curioso, que a gente consegue pegar, né, todo o market cap global de todas as ações. Né? A gente está falando aqui que já chegou a bater 120, né, trilhões de dólares, né? Agora a gente está falando ali na ordem de 115 trilhões de dólares, ou seja, teve uma perda de valor ali muito grande, né? Ou seja, a gente está falando na ordem de 5 trilhões de dólares de valor perdido de ações de forma geral, e a gente consegue observar, né, essa queda, né, ao longo do mês de janeiro, né? E quando a gente consegue pegar de forma geral, né, os principais índices americanos, né, a gente consegue observar, né, que alguns analistas já enxergam em relação a possível recessão técnica, né, de determinados índices. Entre eles é o próprio índice Nasdaq, no setor de tecnologia, e isso pode trazer um ponto adicional, né, negativo para esse gráfico aqui, quando a gente fala aqui de ações globais, né, de tecnologia. Inclusive o Brasil também está inserido, mas um percentual bem menor, né, quando a gente pega aqui a participação global de equity. Tá? Bom, esse gráfico que é interessante, colabora um pouco com o gráfico anterior que eu estava falando, né, ou seja, a gente consegue observar em relação, né, de todas as ações globais, seja, né, o market cap ali de equity, né, global, comparado ali com o percentual do PIB global, a gente já chegou a bater ali quase de 140%, né, ou seja, o valor das ações de market cap comparado ao PIB, ou seja, em torno de 140% do PIB mundial, mas agora com essa redução, como eu trouxe anteriormente, esse número chegou a bater agora, está em torno ali de 123%, tá? Ou seja, do PIB global, quando a gente pega aqui o valor de ações globais, ou seja, a gente está num nível muito alto ainda, o que indica em diversas leituras, entre elas alguns analistas e estrategistas já dizendo uma possível correção técnica a partir desse número, à medida que a gente consegue observar algumas janelas, entre elas, né, o ano 2000, né, que teve essa correção, da .com, e também a crise de 2008, né, que foi logo aqui, e também agora a pandemia, né, do coronavírus foi no ano de 2020, e agora a gente já chegando aqui nesse patamar em torno de 140%, já revisando agora para 123% com essa queda de hoje. Tá? Bom, acho que é interessante a gente falar em relação a isso também, que a gente vê uma alta alocação, né, em relação a setores cíclicos, né, a gente consegue observar esse gráfico aqui, né, do Bank of America, né, desde 2005 até agora em 2022, essa perspectiva, né, ou seja, os últimos picos, né, que aconteceu essa relação, né, de setores cíclicos. A gente está falando aqui, né, principalmente bancos de energia, materials, né, ou seja, setores, né, de valor, que a gente tinha comentado anteriormente. E as últimas janelas foram abril de 2006, janeiro de 2011, janeiro de 2018 e agora em janeiro de 2022. O que tudo indica, né, ou seja, a história talvez não se repita, né, mas talvez ela rima, que está chegando um nível muito próximo, ou seja, em relação a essa alocação por parte, né, ou seja, a gente está falando aqui de net comprado, né, ou seja, por parte desses setores, né, por parte dos grandes gestores, e isso já chega a trazer um certo nível de preocupação nos Estados Unidos, tá? Nesse ano de 22, principalmente ali, esse movimento que começou ali a partir de outubro, novembro do ano passado, tá? A gente consegue observar por aqui. Bom, esse gráfico que é interessante, a gente consegue olhar um pouquinho essa relação de empresas de valor, né, na Europa versus empresas de crescimento, comparado, né, o próprio Eurostoxx com o S&P 500, né? Então, essa linha aqui mais clara, a gente consegue observar o índice europeu comparado com o índice do S&P 500, que ainda tem um gap, ou seja, tem uma diferença muito grande com as empresas de valor, né, da Europa comparado com as empresas de crescimento. Ou seja, o próprio índice europeu ainda não acompanhou nessa relação de empresas de valor, acompanhado que a gente consegue observar com a relação do próprio índice S&P 500. Claro que tem uma discrepância muito grande que a gente conseguiu observar do ano passado, impulsionado, né, pelas empresas de tecnologia, o que coloca ali em perspectiva, até mesmo pelos diversos indicadores, entre eles o preço-lucro, né, que a gente já falou também anteriormente, que mostra que a Europa está claramente mais descontada do que os Estados Unidos, principalmente nesse gráfico aqui, a gente consegue observar também esse ponto. Tá? Mas a gente está falando aqui de relação de total return, né? Ou seja, relativo entre dois setores, entre valor e crescimento, né? Que apesar desse ganho de 22, ainda tem um ganho muito adicional ainda para chegar a fazer um catch-up em relação ao S&P 500. Né? Bom, muita gente comentando sobre Bitcoin, né? A gente não pode deixar de falar de Bitcoin. Esse gráfico ele retrata, né? Ou seja, a 7ª maior queda do Bitcoin, né? Desde ali do all-time high, né? Ou seja, ele pega a última grande alta do próprio Bitcoin, né? E entre a maior correção, ou seja, entre o último topo do Bitcoin que chegou a bater
agora, né, com essa queda, a gente está falando de uma queda de 50% de valor, né, ou seja, de mais de $1 trilhão, né, perdido em relação à geração de valor do Bitcoin. Tá? Então a gente consegue observar que desde o último high, né, ou seja, que chegou a bater ali $68 mil, quase $69 mil, foram 73 dias até o low, né, em $34.297, tá? Ou seja, para chegar ao novo high, ou seja, para chegar na última alta mais forte, precisa subir mais de 100%, ou seja, 101%. E ainda nós não sabemos, né, qual que é a data que o valor da criptomoeda pode chegar para bater um novo recorde, né? Ou seja, acima de $68.991, tá? Então esse é um gráfico muito interessante, a gente consegue pegar diversas janelas aqui, né, entre mais de 10 janelas aqui, entre as correções do próprio Bitcoin e também as datas, né, que o Bitcoin se recuperou. Se a gente viu, nós observamos aqui quedas entre 55%, 40%, 30%, até de 94%, que foi ali no período de 2011, né? Também observamos ali em 2010, onde a moeda chegou a bater mais de 94%, chegou a subir mais de 1.600% também. Então é um gráfico, uma tabela bem interessante, que a gente consegue observar também o tamanho da volatilidade também do próprio Bitcoin, tá? Bom, acho que é interessante aqui, a gente começa já a abordar um ponto legal sobre, né, veículos elétricos, né, EVs, né, sobre a pauta do ESG, principalmente ali no I, né, de Environment. A gente tem até um título bem interessante, né, bem provocativo, que dizem que as baterias não vão salvar, ou seja, por quê? Né? A gente consegue observar mesmo com essa demanda de supply, né, de bateria muito forte, ou seja, cada vez mais essa adoção de carros elétricos, até diversos montadores, né, tendo uma adoção maior de carros elétricos, abolindo os carros de combustão, a gente consegue observar que mesmo assim, né, tem uma relação muito grande de dependência na energia, né, ou seja, que a gente vê ali em relação à combustão. Né? Por quê? Porque as demandas por bateria hoje estão muito aquém, né, do que a demanda que a gente consegue observar, ou seja, a oferta, né, quer dizer, ou seja, a oferta está muito baixa pela essa relação de demanda. Então a gente tem esse gráfico que retrata, né, ou seja, em relação tanto agora nesse ano que passou em 2021, até expectativa em 2025 e 2030, tanto nas maiores economias, né, como a Europa, a Ásia, Pacífico, né, e também nos Estados Unidos, a gente consegue observar, né, que mesmo assim está, né, muito aquém, né, seja da relação, né, de supply, ou seja, que realmente o mercado precisa, né, em relação de minutos, né, em relação de baterias usadas, ou seja, principalmente em relação à expectativa, né, de utilização das próprias baterias. Ou seja, a gente consegue observar que ainda precisa, né, de uma oferta muito maior do que a gente está colocando na conta aqui. Esse gráfico é bem interessante, a gente consegue observar que tem um ponto adicional, ou seja, de oferta que precisa ser colocado no mercado. Isso também já tem ali uma alta discussão, né, no próprio mercado americano, né, que vem discutindo também o próprio governo Biden, colocando ali a possível, né, dependência, né, em relação às próprias energias ali por baterias, quando a gente fala de carros principalmente. Tá? Bom, aí a gente consegue abordar agora a economia da China, que um ponto interessante, né, começa já a olhar, né, o reclaim, né, ou seja, uma expectativa já maior de retomada de alta do GDP, ou seja, do PIB chinês, né, com essa relação de uma política monetária mais frouxa, né, mais flexível, né, seja com aumento com relação à expectativa, né, de estímulos por lá. Então a gente consegue observar que mesmo com uma relação de corte, né, de expectativa de crescimento na China, quando a gente olha ano contra ano agora no primeiro trimestre de 22, está em torno de 4,5%, mas mesmo assim no segundo, terceiro e no quarto trimestre está girando entre 5% até 6%, tá, de crescimento quando a gente fala de ano contra ano no PIB chinês. Ou seja, comparando com o ano passado, claro, o ano foi muito forte, principalmente no primeiro trimestre do ano de 2021, mas a partir do segundo trimestre do ano passado, né, a gente consegue observar uma aceleração, né, e agora, né, a própria China vem agora colocando uma expectativa, né, seja de estímulo, seja de flexibilização, né, por certa parte ali do governo em relação à economia. Isso também influencia diretamente, né, positivamente não só o Brasil, né, que tem uma alta expectativa ali em relação a aumento de exportação, mas também a própria economia chinesa, né, com as suas ações por lá. Bom, acho que esse gráfico é interessante, a gente olha a performance em relação ao S&P, né, de alguns setores, né, que principalmente foram beneficiados em relação à pandemia, né, tanto a Peloton, né, a Netflix, né, a Peloton, que são de equipamentos de academia, que chegou a cair muito, né, a própria Netflix também, enfim, a gente tem também em relação às ações ligadas à vacina, né, como a própria Moderna, né, Pfizer e outras fabricantes de vacina, a gente consegue observar que a performance dessas companhias, né, ou seja, que são companhias que a gente chama de fique em casa, ou seja, as companhias que são beneficiadas tanto com a vacinação, tanto com a relação do aumento de casos de coronavírus, né, tudo com isolamento, né, todas essas companhias que são beneficiadas nesse sentido, estão começando já a sentir uma relação de uma performance menor do que o próprio S&P 500. O que indica, né, que até a própria notícia que nós trouxemos agora há pouco, né,
que é a notícia ali que a gente falou em relação à pandemia, ou seja, que isso, o pior pode ter passado, né, que o ano que vem pode ser um ano melhor, então o mercado começa a precificar em relação nesse sentido e começa já a migrar, né, o próprio, né, o volume financeiro, quando a gente olha ali o fluxo, né, em relação às ações, né, de valor, ou seja, as ações clássicas, como a gente pode dizer, o setor financeiro, o setor de energia, o setor de materiais básicos. Tá? Então esse é o principal ponto, e a gente olhando também diversas ações também ligadas ali, quando a gente fala até o Zoom, né, diversas companhias nesse ponto também vêm sendo penalizadas agora no curto prazo. Tá? E estava falando de fluxo agora, eu acho que para a gente finalizar esse último gráfico, a gente comenta aqui para falar sobre o fluxo, né, de mercados emergentes, que tem aumentado, né, acho que não é nenhuma novidade, o Brasil ele tem destoado, né, do mundo inteiro ao longo desse ano de 2022, pelo menos é que parece, né, no começo desse ano. E isso explica também por esse grande fluxo, né, de estrangeiro, né, porque a gente destrinchar em relação a esse número, a gente consegue observar que os fundos institucionais Brasil estão vendendo e os estrangeiros, né, estão comprando Bolsa Brasil. Então a gente consegue observar que quando a gente pega aqui em relação a MD Markets, né, ou seja, na média móvel de 4 semanas, né, no último mês a gente está falando aqui nesse número próximo de 4 a 6 bilhões de dólares, né, quando a gente fala aqui net positivo, comprado em ações de emergentes. Tá? Quando a gente fala de emergente, a gente fala de todos os países, né, assim como Rússia, Índia, Brasil. Claro que a Rússia está sofrendo muito hoje, né, chegando a cair mais de 7% em relação às tensões geopolíticas entre a Ucrânia, mas também vale a pena lembrar, né, que o próprio MD Markets, né, o maior peso é China, né, e Brasil tem um peso menor nesse indicador, mas vale a pena lembrar também que nesse próprio índice a gente tem um fluxo positivo para esse ano, que é muito bom, e a gente deve esperar que esse ano 2022 continue nesse sentido. Tá bom, pessoal? Esses são os principais gráficos de hoje, para sempre atualizar todo mundo, Hanna e Isabela. Tá ótimo, Alex André, obrigada pelas informações, pelos gráficos que o pessoal adora aqui acompanhar. A gente se vê amanhã. Boa tarde. Tchau, tchau, Isabela. Obrigado. Até mais. Obrigada, Alex. Bom, agora as emissões de debêntures incentivadas bateram um recorde em 2021. Os títulos privados que financiam projetos de infraestrutura registraram alta de mais de 65%. Confira os detalhes na reportagem. Após a queda em 2020, as debêntures privadas somaram 47,2 bilhões de reais no ano passado. No ano do início da pandemia, os títulos somaram 28,4 bilhões de reais em captações. Segundo a Secretaria de Política Econômica do Ministério da Economia, a alta de 68,3% das emissões pode ser um reflexo da recuperação econômica que aumentou o número de empreendimentos financiados por esses instrumentos. Ainda de acordo com a SPE, o total de projetos também bateu recorde, subindo de 58 em 2020 para 124 em 2021. Atualmente, existem cerca de 167 bilhões de reais de título desse tipo em circulação no mercado. Lançadas em 2012, as debêntures incentivadas permitem que as empresas peguem dinheiro emprestado do investidor para financiar projetos de infraestrutura ou projetos de investimentos gerais. Os papéis têm como objetivo usar o mercado financeiro para ampliar as fontes privadas de recursos para grandes projetos que dependem de financiamentos do BNDES por muitos anos. Em troca de dinheiro emprestado, as empresas pagam os papéis à inflação pelo IPCA mais um prêmio, atualmente em 5,8% ao ano, com isenção do imposto de renda. De acordo com a Secretaria, os papéis têm prazo médio para a circulação de 12 anos e meio. De acordo com a Secretaria, os papéis têm prazo médio para a circulação de 12 anos e meio e, após esse período, o investidor terá direito ao IPCA mais o prêmio. E a Azevedo e Travassos comunicou ao mercado hoje que a sua subsidiária Antinfra, por meio por meio do consórcio Saneamento Sul, venceu o processo competitivo organizado pela Sabesp para a realização de obras em cidades da região metropolitana de São Paulo. O contrato terá o valor de 133 milhões de reais e a Antinfra, que participa do consórcio com outras duas companhias, tem 34% de participação. As obras são para a manutenção e crescimento vegetativo de redes e ligações nos sistemas de distribuição de água e também coleta de esgotos. Isa. Bom, e agora uma notícia do setor aéreo. A Boeing anunciou hoje um investimento de 450 milhões de dólares na empresa norte-americana Risk Aero. Segundo a companhia, o aporte visa aí a apoiar o desenvolvimento de táxis
aéreos autônomos nos Estados Unidos, Hanna. Pois é, e ainda falando sobre o setor, a companhia aérea Gol fechou uma parceria com a empresa norte-americana Castle Lake para o financiamento de até 600 milhões de dólares para renovar a frota de aviões. Serão adquiridas 12 aeronaves do modelo Boeing 737 MAX 8 e, segundo a companhia aérea, a taxa de juros para os arrendamentos financeiros será aí de aproximadamente 6% ao ano, o que representa uma redução em relação aos custos de arrendamentos operacionais das aeronaves atuais na frota. Os recursos vão cobrir 100% dos custos de aquisição das novas aeronaves e também serão usados para obrigações e custos de devolução das aeronaves do modelo 737 da Gol. A entrega, então, desses novos 12 modelos deve ocorrer ainda neste mês e o plano da Gol é ter metade das aeronaves sobre arrendamentos financeiros até 2026. No terceiro trimestre, a companhia firmou contratos para 26 aeronaves adicionais MAX 8 e atualmente possui um total de 112 aeronaves Boeing 737 MAX a serem entregues. Isa. Bom, Hanna, antes de finalizar, vamos dar uma olhadinha no nosso mapa do calor para ver como está operando a Bolsa Brasileira e também as principais ações quedas e altas com a Hanna Beltrão. Vamos lá. Vou pedir para o pessoal compartilhar aí na tela para a gente conseguir ter uma visão melhor. O grande Leonardo Alcântara que está comandando lá para a gente. Bom, a gente consegue já ver aqui que o Ibovespa, ele segue caindo. No comecinho do estoque estava caindo 0,50%, agora cai 1,73%, estava caindo 1,50%. Ele está na casa agora dos 107.056 pontos, ele abriu nos 108.941 pontos, chegou também numa máxima de 108.948 pontos. A gente vai monitorando então, porque o índice então está encostando nos 106 mil pontos novamente, a gente fica de olho por aqui. Já que no nosso mapa de calor, no nosso Profit Pro da Nelogica, a situação não mudou muito, Isa, do comecinho do estoque para cá. Marfrig segue na liderança da maior alta aí do dia, subindo 5,61%. Pão de Açúcar, 2,92% de alta. Braskem, 1,16% de ganhos também. Usiminas sobe 1,013%. Banco Bradesco sobe também 0,91%. Além de Marfrig, tem também JBS subindo aqui, deixa eu só colocar a setinha aqui em cima para a gente ver, 0,39% de alta, tá bem diverso aqui, né? Só tem uma listra aqui do ladinho, né, das maiores altas das empresas que estão subindo. Já nas maiores quedas, tem Locaweb aqui que já encostou nos 10% de queda, 10,56% de queda nesse momento. Depois aparecem os bancos digitais, Banco Inter recuando 9,45%, Banco Pan também cai 7,65%, Melius vem logo na sequência recuando 6,74%, Alpargatas também 5,96% de queda, IRB também recua 5,09%. Além dessas empresas que eu falei que estão com as quedas mais expressivas, tem também o setor aéreo, tem também o setor de varejo aqui nas maiores quedas. A Gol recua agora 4,92% e a Azul 4,85% de queda. Depois tem Via do setor de varejo caindo 4,37%. Depois Grupo Soma recua pouco mais de 4%. Pets também está aqui caindo 3,71%. Também tinha olhado agora há pouco, tinha também Magazine Luiza, né? As empresas estão aqui figurando na nossa ala vermelhinha do mapa. E além dessas empresas, tem também Vale, recuando 2,67%, Sabesp, né? A gente falou agora há pouco da Sabesp, também está aí recuando encostando aí nos 2,40%. E aqui mais para o finalzinho da nossa tela, né, encostando aí nas maiores altas, tem os bancões aparecendo aqui. Tem Itaú recuando 1,67%. BRF também está aqui na queda, né? Tem Marfrig e JBS subindo, tem BRF e Minerva entre as maiores quedas. E antes de passar para o pessoal do marketing, que eu estou vendo que o Daniel Morales já está
Daniel Moraes tá doido para trabalhar hoje, assim que a gente gosta, pessoal animado na segunda-feira, né? Muita animação, né? A gente vê então que o dólar, nesse momento, está subindo 0,98%, cotado a R$ 5,51. E o barril do petróleo? Como é que está o barril do petróleo agora? Está com uma queda forte aqui. O petróleo Brent agora recua 2,81%, cotado aí a $84 o barril, pouco mais de $84 o barril. E o petróleo WTI tem uma queda um pouco mais acentuada, recuando 3,23%, cotado a $82 o barril. Já em relação às bolsas lá nos Estados Unidos, para a gente atualizar bem rapidinho, Dow Jones agora recua 2,38%, S&P 500 cai um pouco mais, 2,96%, e Nasdaq está aí recuando nesse momento 3,57%. Isa, é contigo. Tá certo então, Hanna. Vamos só dar mais uma notícia aqui que a gente recebeu sobre o mercado de criptomoedas. O mercado perdeu 350 milhões de dólares no final de semana e os preços caíram nesta segunda-feira, hoje, né, após o mercado ter perdido, então, esse valor durante o final de semana, de acordo com a CoinMarketCap. Nos últimos 7 dias, então, a baixa chega a 400 bilhões de dólares devido ao possível aumento do aperto monetário do Federal Reserve. Então, está todo mundo de olho aí, as criptomoedas também, no cenário das expectativas da reunião do Fed, que começa amanhã e deve encerrar na próxima quarta-feira.